você, bom dia para todo mundo. Estamos aqui no domingo de manhã, né? Para ter a horinha com você. Gente, o Davi, doutor Davi, né? Ele é egresso da UFAC, ex-alfista e é R3 de Neurologia da USP, Ribeirão Preto, né? Davi, bem-vindo, tá? Nós do Alfa estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. A casa é sua. A gente tem uma convidada especial aqui hoje, tá aqui assistindo com a gente, lá de Goiás, você sabe quem é. Opa. Boa aula, tá? Vamos lá, pode apresentar seu slide, fica à vontade. Tá, deixa eu compartilhar, sempre é uma honra. Tô vendo que tem 40 pessoas, bastante gente, né? Não sei se todo mundo é do Alfa aí ou tem gente de fora assistindo também? A aula é aberta, né? Então tem gente do Alfa, tem gente fora do Alfa. Tá bom. Tem bastante gente, então fico feliz aí que o pessoal esteja prestigiando, tá? Acho que a Bruna já me apresentou, né? Mas fui alfista aí por vários anos. Deixa eu só ocultar aqui. Não, peraí. Só um instantinho. O homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei falar e ajeitar as coisas aqui. Só um instantinho. Pronto. Fui alfista por 2, 3 anos aí, no começo da faculdade. Acho que foi uma liga que eu mais gostei. Acho que eu parei mais por conta, saí dela depois que eu fiz o intercâmbio, mas sempre morou no meu coração, sempre participava das atividades, mini cursos e tudo. Recomendo bastante. Fico feliz que ainda esteja viva a liga, né? E parece que cada vez maior e com mais projetos. E quero parabenizá-los aí por todo o esforço. E podem sempre contar comigo aí para tudo que precisarem, tá? Primeiramente, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o trauma, né, crânioencefálico, sobre o TCE. Eu resolvi não fazer uma aula muito grande porque fica muito enfadonho, ninguém consegue prestar muito tempo atenção, ainda mais nessas aulas online, né? Mas vou tentar abordar principalmente aspectos que provavelmente vocês não conheçam muito sobre trauma crânioencefálico grave, principalmente, o manejo intra-hospitalar, que são coisas que eventualmente falam-se muito superficial na TLS, né? E a gente não tem muito conhecimento, porque acredito que durante a formação a gente não chega a passar em leito de terapia intensiva, não sei exatamente como é que é tratado esse tipo de paciente aí em Rio Branco, porque eu não cheguei a conhecer, né, como é que é o tratamento do trauma TCE grave. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais ou menos de como é que a gente faz aqui e que eu me baseei muito na sociedade da Neurocritical Care, né, que é uma sociedade de neurointensivismo, né, mais reconhecida e mais amplamente adotada em suas condutas, tá bom? Para isso a gente vai falar só um pouquinho de definição, não vou me alongar em coisas que vocês já sabem, tá? A gente vai falar só sobre a escala de coma de Glasgow, a classificação do trauma, vou colocar um pouquinho de exames de neuroimagem, principalmente tomografia de crânio, que é o que é mais disponível no contexto de um trauma, né? E o manejo clínico do TCE grave, principalmente. Tá? Na definição, né, todo mundo sabe que um trauma é decorrente de uma lesão, que pode ser contusa, penetrante, e um TCE leva a uma alteração do nível de consciência. O paciente pode ficar confuso, pode ficar em coma, um déficit neurológico focal. Tá? E aí, eu queria que vocês pegassem o seguinte conceito principal. Tá? No contexto de um TCE, a lesão pode ser primária, que é aquela que ocorre no momento do trauma, né? E ocorre diretamente. Por exemplo, você faz uma fratura no momento do trauma, é uma lesão primária, uma fratura de crânio, né? No entanto, a gente tem muitas lesões que são secundárias, e isso vão decorrente das complicações clínicas e a progressão das lesões encefálicas já instaladas previamente. Por exemplo,
um paciente que está instável hemodinamicamente, não tem uma perfusão adequada, o sangue não chega de forma adequada ao cérebro, né? E no contexto de um trauma pode piorar lesões que já estavam presentes previamente, né? E esse é o foco do tratamento, já que muitos de vocês devem conhecer esse gráfico, né? Muitas das lesões que ocorrem na hora do trauma, né, que são essas lesões encefálicas primárias, né, a gente não tem como evitá-las, a gente tem como preveni-las, né? O tratamento aqui é a prevenção de um trauma. No entanto, as lesões que ocorrem no contexto de horas a dias, né, são aquelas que são o foco de um tratamento adequado, de uma TLS, né, e de uma abordagem muito boa no âmbito hospitalar para reconhecer as lesões que estão em progressão, né, tratar o paciente clinicamente de forma adequada para evitar que você tenha uma piora neurológica, tá bom? Falando um pouquinho de epidemiologia, né, todo mundo lembra que no contexto de um paciente jovem, né, é uma das principais causas de óbito, é o trauma de uma forma geral, tá? Dentre eles, no momento do trauma, 1/3 dos pacientes morrem devido a um TCE. Tem aumentado-se muito a incidência disso, principalmente decorrente de acidentes automobilísticos, né? E para isso a prevenção sempre é muito importante. Por isso as medidas de prevenção em relação ao alcoolismo, né? Evitar acidentes de trânsito, e a gente sabe que o TCE é a principal causa de morte em crianças e jovens e adultos até 44 anos de idade. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Por exemplo, né, Michael Schumacher, um campeão aí da Fórmula 1, devido a um TCE grave, né, infelizmente, não evoluiu muito bem, né? E o custo é muito grande, seja ele direto, né, com hospitalização. Os pacientes hospitalizados requerem leito de CTI, são leitos caros, muitos exames, medicamentos, acabam tendo muitas complicações clínicas infecciosas, né? Além de que, para a sociedade, você acaba tirando uma alma, um paciente que eventualmente estava na idade jovem, produtiva, gerando renda, e às vezes, muitas vezes, ele não tem capacidade de voltar às suas atividades habituais. Na anamnese, quando a gente aborda esse tipo de paciente, é sempre importante, isso vocês sabem, não só para o TCE, né? Você tentar saber qual é o mecanismo do trauma, porque isso pode influenciar na sua conduta, como, por exemplo, por mais que o paciente tenha uma história de um Glasgow 15, no contexto de um acidente de carro, que foi um acidente muito grave, que teve paciente com óbito na cena, você, mesmo assim, você não ficaria confortável em dar alta para um paciente desse, certo? Que é um mecanismo de trauma de alta cinética, né? É importante sabermos o Glasgow da cena. Por quê? A gente lá na unidade de emergência, a gente vê o paciente com TCE grave lá na sala de trauma. No entanto, muitas vezes esses pacientes já chegam depois de passarem por sedação, já chegam entubados, né? Então, a nossa avaliação inicial fica um pouquinho nas mãos do socorrista da cena, né? Para saber e tentar classificar melhor qual a gravidade desse trauma em relação à clínica na cena. É bom saber se teve histórico de crise convulsiva, porque isso vai mudar um pouco a conduta, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, principalmente quando nós entramos com alguma droga antiepilética. Fora isso, né, claro, o passado médico sempre é importante, né? As comorbidades, as alergias, se tem história de gravidez, quais são os medicamentos que usam, principalmente se usa algum anticoagulante ou antiagregante plaquetário, que aumenta muito a chance de sangramento e expansões de hematomas intracranianos, e muitas das vezes faz com que você tenha necessidade de correção de discrasias sanguíneas adquiridas pelos medicamentos. Tá? Na abordagem inicial, eu não vou me alongar nisso, porque vocês já são fera na abordagem inicial do trauma, né? Mas coisas muito importantes no contexto de um TCE. Um TCE
quase um terço das vezes está relacionado também com o TRM, um trauma raquimedular. Então, o colar cervical sempre é essencial. E é claro, paciente rebaixado, você tem que garantir a via aérea, né? Então, você tem que ver se o paciente for um contexto de um TCE grave, Glasgow abaixo de 8, você já tem que fazer uma via aérea definitiva. É claro, evitando hiperextensão da via aérea, tá? Eu acho que esse parênteses é importante. Claro que o ideal é que seja uma pessoa treinada para garantir essa via aérea, seja ela por intubação orotraqueal, porque alongar-se no tratamento disso, né, você fazer uma laringoscopia, ficar muito tempo irritando a via aérea do paciente, você aumenta a pressão intracraniana do paciente. E isso a gente vai aprender um pouquinho mais à frente, são fatores que diminuem a perfusão sanguínea cerebral e está relacionada com o pior desfecho desse tipo de paciente. É claro que ventilação adequada você tem que garantir, então, para isso, se o paciente tiver algum episódio de hipóxia ou até instabilidade hemodinâmica, né, já está muito bem comprovado que até dobra a chance de mortalidade decorrente de um TCE. Então, a TLS não foi feito na ordem, né, de atendimento dessa forma, não é à toa. Por quê? Essa estabilização clínica, tanto de via aérea, ventilação, né, e a garantia da estabilidade hemodinâmica são muito importantes, porque estão diretamente relacionados com o desfecho neurológico do paciente, que entra apenas na letra D, tá bom? A escala de coma de Glasgow, acho que vocês já conhecem bem, né? É uma escala amplamente validada em contexto de trauma. É claro que no dia a dia a gente acaba extrapolando para outras situações do dia a dia, às vezes vendo o paciente no pronto-socorro por outro motivo, mas ela foi vista no contexto do trauma, tá? E aí você tem as pontuações, né? Na resposta motora vai de ausente, né, até obedecendo comandos, sendo que a pontuação vai de 1 até 6, né? A resposta verbal do paciente orientado, aquele que não responde nem sobre estímulo doloroso, né? Então vai de 1 a 5, e a abertura ocular vai de ausente, né, até espontânea, e são 4 pontos, né? Uma coisa que não é usada muito no dia a dia, né, é uma escala de coma de Glasgow modificada, adicionando-se a avaliação pupilar. Então você coloca e faz o estímulo um estímulo luminoso, né, sobre cada uma das pupilas, e observa se há a contração pupilar, né, e você acaba tirando, né, 1 ou 2 pontos de conforme quantas as pupilas que não são reagentes, né. Por que tentaram, né, acrescentar essa avaliação pupilar? Porque observaram que pacientes com Glasgow semelhantes, sendo que um deles, né, com a reatividade da pupila e o outro com a pupila reagente, o que não tinha reação da pupila tinha um prognóstico muito pior, prognóstico principalmente neurológico. Por quê? Claro, né, esse reflexo é mediado no tronco encefálico, né, apesar de passar pelo nervo óptico, é mediado no tronco encefálico, volta pelo nervo oculomotor e faz com que tenha uma contração pupilar decorrente de uma luminosidade incidida no olho, né? Claro que uma lesão nessa via normalmente pode ter algum acometimento desse reflexo, e é claro, como é uma área muito nobre, uma lesão nessa via, obviamente está relacionada com piores desfechos neurológicos, tá? Então, a pupila em si pode trazer algumas informações a mais ali no decorrente na sala de trauma, né? Como eu estava falando agora há pouco, né? O parasimpático, que é mediado no tronco através do nervo óculomotor no mesencéfalo, faz com que a pupila contraia, enquanto o simpático, né, que é iniciado o reflexo aqui no diencéfalo, desce e depois sobe até a pupila, para fazer com que tenha a dilatação pupilar, é dado pelo sistema nervoso autônomo simpático, de forma que, se você tiver uma lesão, né, em mesencéfalo, que é o local em que contrai a pupila, o que vai acontecer? Você vai ter uma pupila
dilatadas, ambas delas dilatadas, né? E vão ser fixas porque o reflexo que a gente viu da luminosidade é mediado nessa área. Então, você tem uma informação altamente topográfica somente olhando para o paciente de um local possível da lesão que o paciente tenha, né? Por outro motivo, né? Lesões pontinas, que é na ponte, você tem uma lesão apenas da via simpática, né? De forma que a via parasimpática, ela se sobressai e faz com que as pupilas fiquem extremamente puntiformes, muito pequenas, porque o parasimpático é quem está mandando aqui nesse caso, né? Então, você olhar uma pupila do paciente muito pequenininha, quase sumindo, dá essas informações topográficas de uma lesão em ponte bem importante, né? Acho que uma outra pupila que eu gostaria de falar para vocês saberem um pouquinho é a anisocoria, né? Acho que todo mundo aprende desde cedo que você vê uma pupila anisocórica não é bom sinal, né? O que acontece? É que devido a uma hipertensão intracraniana, muitas das vezes decorrente de uma lesão focal, a gente vai ver, eu vou mostrar depois uma figura, o únculo cerebral, essa região aqui, ela pode herniar. Quando ela hernia, ela acaba comprimindo o nervo oculomotor, que é aquele nervo que leva, né, a mediação parasimpática para a contração pupilar. Então, se você tiver uma compressão do nervo oculomotor apenas de um lado, né, o estímulo parasimpático de um dos olhos vai estar cessado, então o paciente vai ter a dilatação, né, uma midríase da pupila em qual você teve um lado herniado. Então, a anisocoria no contexto do trauma, até que se prove o contrário, tem uma lesão sim expansiva dentro do cérebro, principalmente ali em região de mesencéfalo ou uma herniação uncal. Então, isso confere um alto sinal de gravidade para o paciente. Outras coisas que nos ajudam ali no contexto de sala de trauma é você inspecionar e palpar, né? Eu acho que esses sinais aqui de um hematoma, né, retroauricular e até um retroorbitário já são bem conhecidos, né? Eu acho que vocês devem saber que o sinal de Batten, né, que o pessoal chama de sinal do Guaxinim, né, por conta dessa semelhança desse aspecto do olho, são altamente sugestivos de fratura de base de crânio, né? E que o paciente pode ter alguns outros sinais, né? Pode ter vazamento de líquor pela narina e pela orelha. Então, é sempre importante você dar uma olhada no geral do paciente. Outra coisa que a gente costuma fazer é pegar uma luva, palpar bem a cabeça do paciente. Às vezes você consegue flagrar crepitações que podem representar fraturas, muitas das vezes até comunicações, exposição de massa encefálica, né, fístulas licóricas, você vê que tem lugar vazando líquor, e isso tudo é muito importante porque o paciente, se você não identificar e não tratar de forma adequada, pode evoluir com infecção de sistema nervoso central gravíssima, fazer uma meningite e vir a óbito. Tá? Agora, eu acho que quando a gente fala de escala de coma de Glasgow, né, eu acho que era algo que eu, pelo menos, eu lembro que quanto alfista entendia mais ou menos que era um negócio grave, né, mas nunca entendia exatamente o porquê das posturas anormais, que são as flexoras e a extensora, né, que é a decurtificação e a descerebração. Só para vocês entenderem um pouquinho, né, o que acontece? No mesencéfalo, nós temos o núcleo rubro, que ele media também uma via que é uma via motora, né, que tem uma função principalmente flexora, que é o trato rubro-espinhal. Né? O núcleo rubro no mesencéfalo emite essa via. Né? Quando você tem uma lesão acima do mesencéfalo, no diencéfalo ou acima, a via motora principal, que é o trato córtico-espinhal, para de, digamos assim, ser a forma mais prevalente de reflexo motor. Então, o rubro espinhal, que tem principalmente, né, uma função flexora dos membros, né, passa a predominar. De forma que se você faz um estímulo doloroso,
o paciente toma uma postura de flexão, né, que a gente chama de decorticação, né? Então, quer dizer que você tem uma lesão diencefálica, né, ou acima, tá? Quando você tem uma lesão mesencefálica, né, na transição mesencéfalo e ponte, né, você já não tem mais essa predomínio do trato rubro-espinhal. Aí você também tem um trato aqui pontino, que também tem uma influência motora, que é principalmente extensora, tá? Que é o trato vestíbulo-espinhal. Tá? São núcleos que também contribuem para a função motora, né? Que no caso que você tem uma lesão aqui mesencefálica, é quem acaba predominando. Então, se você faz um estímulo doloroso no paciente, muitas das vezes ele toma uma atitude preferencialmente em extensão ou descerebração. Então, esses achados no exame clínico também são topográficos. Você consegue ter uma noção do que está acontecendo dentro da cabeça do paciente só com o exame clínico. Algo que antigamente eu não sabia, então acho interessante ensinar alguma coisa nova para vocês. Não sei se todos já sabiam disso. Tá bom? Na classificação, acho que isso todo mundo não deve ter grandes dúvidas a respeito, né? O TCE leve, né? Quando você tem uma escala de Loma de Glasgow, né, entre 15 e 13, o moderado entre 12 e 9, né? E o grave é menor ou igual a 8, certo? No TCE leve, né? Representa, graças a Deus, a maioria dos traumas, né? Várias quedas e tudo, só que, no entanto, normalmente o prognóstico é muito bom. Só que alguma porcentagem, 3%, acabam evoluindo com mau desfecho neurológico, evoluem criticamente mal. Né? E a nossa ideia é sempre tentar identificar que paciente que é esse. Né? Por isso a história, né, o exame clínico vai nos ajudar muito. Em quem você vai solicitar uma neuroimagem, uma tomografia de crânio, em quem não. Eu coloquei algumas indicações. Os extremos de idade é uma delas. Né? As crianças por um grau de fragilidade maior, os idosos por um grau de sangramento mais importante após os 60 anos, né? Se for uma cinética do trauma elevada, você saber que o paciente sofreu um acidente muito grave, né? Você não ficaria confortável, apesar do paciente ter tido um TCE leve, de liberá-lo sem uma tomografia. Né? Caso o paciente, mesmo que tenha um Glasgow 13, 14 na cena, ele não melhorar de uma confusão mental depois de 1 hora do trauma, né? O que será que está acontecendo? Será que está sangrando? Né? Se o paciente tem vômitos frequentes ou outros sinais de hipertensão intracraniana, como cefaleia persistente, né? Confusão mental, também é outro indicativo da gente fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada. O uso de anticoagulante ou até mesmo de aspirina ou antiagregantes plaquetários pode facilitar com que um hematoma pequeno possa se expandir. Então, por isso, a gente sempre tem que fazer essa investigação. Outras seriam, por exemplo, né, uma amnésia anterógrada maior que, no caso, 30 minutos, ou uma perda de consciência, eu coloquei errado, viu? Uma perda de consciência maior do que 5 minutos, entre outras coisas, assim que se vocês olharem na TLS vai ter uma lista imensa. Toda vez que você tiver num contexto desse, é só você pensar, foi um trauma leve, né? Acho que de uma forma mais sistematizada, né? Um trauma leve, no contexto de um paciente que está muito bem, sem dor de cabeça, né? Nesses casos, você pode liberar o paciente. No entanto, eu sempre recomendo, né? A gente tem até um protocolo de dar sempre orientações para o paciente. Esse é um modelo do que a gente entrega aqui no HC, tá? No paciente que tem um TCE leve, sem nenhum desses sinais de alarme, o paciente está bem, sem dor de cabeça, recobrou o nível de consciência, mas mesmo assim a gente pede para ele ficar em observação, principalmente por 48 horas em casa, e voltar ao hospital, chamar o SAMU, né, se de apresentar qualquer um desses sinais de alarme, seja uma dor de cabeça importante, uma sonolência ou insônia, uma irritabilidade ou alteração do estado emocional, fraquezas, hemiparesias, algum déficit neurológico focal, né, náuseas, vômitos progressivo ou uma convulsão, né, alterações visuais, né, ou até auditivas, ou então começar a ter aqueles sinais de fratura de base de crânio, como
sangramento pelo nariz ou pelo ouvido, né? Ou uma dor importante cérvico-cranial, principalmente a movimentação, a palpação. Nesses casos, a gente pede que o paciente volte, né? Inclusive, se tiver algum familiar, que sempre esteja de olho e atento para o paciente, tá bom? O TCE é moderado, né? O que a gente faz nesse contexto, né? A tomografia de crânio é mandatória, você tem que fazer para todos, tá? Porque tem uma grande chance de ter alguma lesão intracraniana. Acho que informação muito importante que eu não falei, apesar de que, logicamente, mas pelo menos, né, no subconsciente vocês sabem disso, a nossa classificação do TCE é sempre após você fazer os passos anteriores de forma adequada. Porque o paciente pode estar com Glasgow, sei lá, 10, mas não decorrente de uma lesão neurológica em si. Mas ele pode estar ali com uma instabilidade hemodinâmica, ele pode estar com a hipoxemia grave, decorrente de uma via aérea não garantida. Então, você tem que fazer ressuscitação, né, do paciente de forma adequada até chegar na avaliação neurológica, né, de forma fidedigna, para você poder classificá-los no trauma de acordo com a escala de coma de Glasgow. Se o paciente tiver alguma outra causa para rebaixamento de nível de consciência, que não neurológica, o exame clínico pode estar falseado e suas condutas também, consequentemente, né? Então, no TCE moderado, a tomografia de crânio sempre é mandatória, tá? Se a tomografia for normal, sempre realizar uma controle em 6 a 12 horas. Muitas das vezes os hematomas, né, as contusões cerebrais, às vezes não são visualizadas nas primeiras horas de trauma. Então, a gente sempre faz uma tomografia controle para verificar ou a expansão de lesões prévias, ou então o surgimento de lesões que não foram previamente identificadas, tá? E aí, idealmente, esse paciente deve ter uma vigilância clínica e neurológica rigorosa, é claro que tratando todo o outro trauma, né, que ele tenha, caso trate-se de um paciente politraumatizado, né, e de preferência, pelo menos segundo as recomendações da Neurocritical Care, é que se esteja no CTI neurológico com pessoas treinadas para isso. Caso o paciente melhore, com 24 horas, 48, você pode seguir as orientações e até as condutas de um TCE leve, né? Caso o paciente piore, a gente vai progredir para os cuidados como TCE grave, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Antes de falar do TCE grave, eu gostaria de abordar algumas coisas, alguns conceitos básicos, para a gente poder dar um passo para trás para dar alguns para frente, né? Quais as lesões cerebrais, né, que costumam ocorrer? Elas podem ser difusas, né, ou focais. As difusas tem duas principais, que é a concussão cerebral, já a gente vai diferenciá-las, e a lesão axonal difusa. Enquanto as focais têm diversas outras, né? Hematoma subdural, hematoma extradural, tem a contusão hemorrágica, tem a hemorragia subaracnoide traumática e tem as fraturas, né? Dentre as lesões difusas, né, tem a concusão cerebral e a lesão axonal difusa. A concusão cerebral é como se fosse um nocaute, né? O paciente tem uma disfunção neuronal transitória decorrente do trauma, às vezes perde a consciência de forma rápida, né? Para meios teóricos, até 6 horas. No entanto, esse paciente não fica inconsciente por muito tempo, né? Normalmente, ele não passa de 5 minutos. Então, ele perde a consciência no local devido a essa disfunção transitória e depois recobra a consciência lentamente, tá? Normalmente, se for uma concussão cerebral isolada, a tomografia é normal, enquanto na lesão axonal difusa, né, a perda de consciência é prolongada, mas muitas das vezes leva a coma, tá? Porque o que acontece, né? O paciente, vocês lembram que os corpos do neurônio, eles ficam bem no córtex cerebral, né? A partir daí, os seus axônios, eles descem, né, por via dos seus tratos, seja ele motor, seja ele sensitivo ou qualquer que seja, eles são um trajeto bem longo dos neurônios, né? Quando você tem uma lesão, principalmente rotacional ou de golpe contra golpe, né, que pode ocorrer uma torção, né, e uma disfunção desses axônios, perdendo-se a comunicação
né, do córtex, né, com o seu objetivo, né, que sejam os membros, que sejam, né, a via sensitiva, a via motora, e esse paciente pode ter uma disfunção neuronal muito grave e prolongada, porque a recuperação axonal é muito lenta, e isso quando ela consegue ocorrer. Então, nesses casos, né, a tomografia, ou muito melhor, a ressonância, podem trazer algumas petequias, e essas petequias estão situadas, muitas das vezes, na transição entre a substância cinzenta é essa que fica mais cortical, né? E a substância branca, que é mais profunda. Aos que ainda não têm conhecimento muito bom de tomografia, vou falar um pouquinho que tomografia é um exame dado por irradiação, energia ionizante, né? Assim como raio-x, né? A partir disso, por diferença de densidade das substâncias, né, ele consegue fazer atenuações diferentes numa escala de cinza. Tá? De forma que, de uma forma bem grosseira, as coisas mais densas, tá, elas ficam mais brancas, mais claras, que a gente chama de hiperdensa, né? Enquanto, e isso eu vou dar um exemplo, por exemplo, o osso, né? Isso aqui é a calota craniana do paciente, né? E as coisas que são menos densa, eles acabam ficando mais escuros, que a gente chama de hipodenso. Por exemplo, aqui são os ventrículos onde tem o líquor. Então, ele fica numa escala de cinza mais escura. Tá? Os sangramentos, quando eles estão numa fase aguda, eles costumam ser hiperdensos, ou seja, mais claros e mais brancos. Como, por exemplo, aqui, essas petecas que a gente consegue ver. E elas estão justamente, né, na transição da substância branca ou cinzenta. A gente vê particularmente em corpo caloso, como nessa região, né, periventricular e nessa transição. Isso são sinais tomográficos e às vezes você pode encontrar também em tronco encefálico petequias de uma lesão axonal difusa. Né? A ressonância é muito melhor para ver isso. Né? Você vê a alteração de sinal, você vê um hipersinal, que é um sinal mais claro, aqui nessa transição de substância branca. Né? Aqui é o córtex, onde a gente vê a substância cinzenta. Essa área aqui é a lesão onde ficam os axônios. Então, você vê essa alteração de sinal decorrente dessa lesão axonal difusa nessas regiões onde estão as septos. Agora, falando um pouquinho das lesões focais. Né? Para isso, eu vou revisar muito rapidamente a anatomia, que eu sei que ninguém gosta disso. Né? Você tem a pele, o periósteo e o osso, né? E aí você tem três membranas meníngeas, que é a mais externa, a dura mater, você tem a intermédia, que é a aracnoide, e a pia mater. Queria que vocês lembrassem que, digamos, na região mais externa, em relação à dura mater, você às vezes tem alguns vasos, principalmente na área temporal e frontal, passa um vaso bem importante, a artéria meningia média, né? E isso a gente vai ver o porquê disso aqui daqui a pouco. Né? Abaixo dela, abaixo da dura mater, você tem vários seios venosos. Tem as veias pontes, os seios venosos, né? E nele tem sangue venoso. Né? Por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Né? Quando você tem um hematoma extradural, ou seja, acima da dura mater, também chamado de epi, que é por fora da dura mater, você muitas das vezes, a maioria das vezes, tem um sangramento de etiologia arterial, a maioria das vezes por decorrente da ruptura da artéria meningia média. Então você tem normalmente um sangramento bem importante que faz um aspecto de biconvexo, como se fosse uma lente, a gente vai ver daqui a pouco no exame de imagem. Uma coisa interessante, que não ocorre em todos os pacientes, mas podem ocorrer, às vezes o pessoal tem um fenômeno que a gente chama de intervalo lúcido. O paciente bate a cabeça, tem uma concussão cerebral, perde a consciência temporariamente, né? Acorda, fica bem, só que esse hematoma está expandindo. Né? Você tem uma ruptura da artéria meningia média. Então, com o tempo, o paciente vai rebaixar tudo novamente, porque ele faz uma lesão focal altamente expansiva, aumenta a pressão intracraniana e muitas das vezes leva até herniações.
tá? Então o paciente rebaixa depois. Às vezes, mais inocente, mas não menos perigoso, mas que é de uma forma mais crônica, porque sangramento venoso vai só babando lentamente, abaixo da dura mater, a gente tem os seios venosos, né? As veias pontes, e elas podem romper-se no contexto de trauma, principalmente no paciente idoso, porque ele tem um grau de atrofia cerebral maior, né? Ele pode ficar sangrando bem lentamente ali. Muitas das vezes ele tem um TCE leve, nem tem um sinal focal importante no momento do trauma ou até em dias depois do trauma, e aí ele vai começar a rebaixar, ter cefaleia, sinais de hipertensão craniana semanas depois do trauma. Você vai lá e tomografa o paciente, aí tem lá aquele subdural já crônico de semanas de evolução e que às vezes passa batido no momento do trauma. Por isso que é sempre importante a gente seguir o passo a passo e as indicações de neuroimagem. Porque se tiver indicado é porque provavelmente tem chance, né, uma probabilidade pré-teste, pelo menos importante, de ele ter um tipo de sangramento como esse, que é um sangramento mais crônico, que se você não identificar precoce, eventualmente vai dar problema lá na frente e ninguém vai saber nem o motivo do problema. Às vezes é trauma de baixo impacto, não precisa ser um acidente de carro. Às vezes um idoso que cai em casa da própria altura, ou cai da cama. Isso é muito comum e a gente já viu bastantes casos como esse na emergência, com traumas de 3 semanas, 4 semanas de evolução, chegando já rebaixado por conta de um subdural crônico. Às vezes não rebaixado, mas como uma hemiparesia, e o pessoal achando que é um AVC, mas está lá um subdural, né, por conta de um trauma bem antigo. Agora, o exame de imagem, né, a neuroimagem do hematoma subdural, como eu falei, expliquei bastante um tempinho, ele faz essa imagem que a gente fala que é uma imagem bicôncava, né? Forma como se fosse uma lente. Ele vai empurrando, você vê que esse aqui tem uma lâmina, aqui é o osso, tá? Só para vocês verem. E aqui tem uma lâmina de hiperdensidade, né? Que o sangue na fase aguda ele tem essa característica de ser mais claro, de ser mais branco. Então é assim que ele aparece numa tomografia, tá? Você vê aqui, ó, que tem desvio da linha média, o ventrículo desse lado você consegue ver e desse você não consegue ver. Então esse paciente provavelmente aí está com a hipertensão intracraniana, né, decorrente de uma lesão expansiva. Inclusive, aqui você vê que tem um pouquinho de substância cinzenta já passando de um lado por outro, né? E isso é um dos tipos de herniação que a gente vai ver mais à frente, que é a herniação que está passando por debaixo da foice, né? Então a gente fala que é a herniação subfalcina, tá bom? Aqui um outro exemplo, né? Só que aqui desse outro lado também tem um aspecto, né, bicôncavo, né? Só que esse com menos efeito de massa, apesar de que você vê que tem um desvio das estruturas para o lado contralateral e às vezes isso também pode causar herniações, né, e déficits neurológicos graves. Tá? Isso aqui, o tratamento é cirúrgico, tem que evacuar esse hematoma. Então, você tem que fazer uma trepanação, uma craniotomia, que é uma perfuração disso, para poder drenar esse hematoma. Tem o hematoma extradural, ou epidural, que a gente viu, que é aquele hematoma que ocorre atrás da dura mater, tá? Em geral em região frontal temporal, onde tem mais fragilidade, onde passa o território da artéria meningea média, né? E eles costumam ser uma evolução muito mais dramática e rápida. Então, o paciente evolui com déficit neurológico rápido, progressivo, né? Muitas vezes evoluindo para coma, e isso é muito rápido. E é reversível também se operado e identificado de forma precoce, né? E nesses casos que não falei, eventualmente você tem aquela questão do intervalo lúcido decorrente de uma primeira concussão cerebral devido ao trauma no momento, o paciente acorda bem, aí depois rebaixa de novo, tá? Isso ocorre nesse tipo de condição. As contusões hemorrágicas são decorrentes da lesão, como se fosse uma pancada, um hematoma que ocorre no meio ali do parênquima cerebral, né? No aspecto anatomopatológico é isso que ocorre. É como se fosse um roxo que acontece e você vê que invade aqui o parênquima cerebral e não respeita aquele padrão de crescente, né, o biconvexo, que é uma lesão
extraaxial, que é fora do parênquima. Essas são intraaxiais, que são dentro do parênquima cerebral. Tá bom? Você tem a hemorragia subaracnoide, né? Que é naquele espacinho, né? Abaixo da aracnoide. Lá tem pequenos vasinhos que, quando sangram, formam esse sinal hiperdenso, que é esse sinal mais branco, né? Desenhando o córtex. Tá vendo aqui? Toda essa região aqui é hemorragia subaracnoide. A principal causa é traumática, mas também pode ter outras causas, né, como ruptura de aneurisma no contexto de um paciente que não sofreu trauma, né, e que tem uma dor de cabeça explosiva e fulminante. Né, por exemplo, eu lembro que foi o caso, por exemplo, do óbito do Louro José. E aí você tem as fraturas, né? Você usa a janela óssea, que você aumenta, digamos, a atenuação do osso, e aí você consegue observar melhor, né, a fratura óssea, que pode ser assim, desalinhada, né? Ou às vezes pode ser umas fraturas, só uns traços de fratura alinhada, que muitas das vezes você consegue até visualizar quando você faz a rederização volumétrica, a reconstrução da imagem. Né? Você consegue ver o traço da fratura. Tá? E assim, nunca é fácil, às vezes você mistura tudo. Né? Por exemplo, olha esse doente aqui. Né? Você vê aqui, ó, que tem um traço, né, de hiperdensidade, né, com aspecto, né, biconvexo. Então, isso aqui é um hematoma subdural, bem pequeno. Você vê aqui, ó, que tem hematomas, né, umas pequenas petecas hemorrágicas. Então, provavelmente, esse paciente teve uma LAD associada. Né? E você vê aqui do outro lado, bem pequenininho, né, uma outra linha aqui, né, que são os hematomas subdurais. Outra coisa, aqui também tem uma HSA, né, quando era uma hemorragia subaracnoide traumática. Você vê aqui que em alguns dos lugares está desenhando o córtex. Então tem sangramento aí também. Então às vezes aparece tudo junto, tá? Isso na vida real. Se for termos de teoria, né, normalmente eles não vão fazer essa sacanagem de colocar vários achados para você identificá-los, tá bom? Agora sim, acho que agora a gente pode começar, né, a tentar falar um pouquinho de TCE grave, já que vocês já estão fera na imagem, na neuroimagem do paciente com trauma crânioencefálico, né? Mas isso, antes disso, acho que para vocês entenderem algumas coisas a mais, eu queria que vocês lembrassem a doutrina de Monro Kelly, tá? E o que a doutrina dele falava? Né? Que dentro da cabeça é uma caixa fechada, né? E que você não tem espaço para aumentar e diminuir, né, a proporção das coisas que estão dentro dessa caixa. E o que a gente tem lá dentro? A gente tem sangue, seja ele venoso, seja ele arterial, né, o cérebro, e a gente tem líquor. Né? O que acontece? Quando a gente tem um evento, né, seja ele um trauma, um tumor dentro da cabeça ou qualquer outro processo expansivo, o que acontece? A gente consegue até certo ponto compensar a pressão lá dentro. Como é que faz isso? Diminui um pouquinho do sangue venoso, diminui um pouquinho do líquor que fica lá dentro e mantém a pressão igual. O problema é que, a partir de alguns ml a mais, principalmente 75 ml, né, o efeito de massa passa a não conseguir ser compensado de forma adequada, porque já perdeu-se todo o líquido e perdeu-se quase todo o volume venoso que possível, né, para compensar. Então, a partir desse momento, a pressão intracraniana sobe drasticamente, de forma que segue mais ou menos um gráfico como esse. Aqui você tem a pressão intracraniana, aqui o volume de massa, né, de forma que o volume de massa, conforme o crescimento dele, pouco muda a pressão intracraniana, até que chega num ponto que não dá mais para compensar. A partir daqui, a pressão intracraniana sobe de forma dramática. Então, o problema é não deixar que isso ocorra, porque senão a pressão intracraniana vai subir exponencialmente e isso vai prejudicar muito, né, a perfusão cerebral. Por quê? Né? A pressão de perfusão cerebral, que é a pressão no qual o sangue chega no cérebro, né, é decorrente do quê? Da pressão arterial média, que é a pressão que está no sangue dentro dos vasos, né, menos a pressão intracraniana. Lógico, né, porque tem alguma coisa tentando bombear o sangue para a cabeça, né, que é o coração.
só que ela tem que vencer a pressão de dentro da cabeça, certo? Porque a pressão intracraniana normalmente é bem mais baixa que a pressão arterial média, de forma que o normal é você ter uma diferença dessa maior do que 60 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, você tem uma pressão arterial média de 80, né, que é algo que é normal, e a pressão intracraniana abaixo de 20, que é o normal também, você vai ter uma pressão de perfusão cerebral acima de 60. Você vai estar tudo bem. Agora, se você aumenta a pressão intracraniana para 40, a pressão intracraniana elevada, e mantém a pressão arterial média de 80, você vai chegar na pressão de perfusão cerebral de 40, e isso quer dizer que vai faltar, né, perfusão para os tecidos cerebrais, que já estão lesados, que estão necessitando de oxigenação, estão necessitando de nutrientes, e aí você vai causar uma lesão secundária devido a uma pressão de perfusão cerebral inadequada. Tá? Outra coisa, que aí é por isso que a gente fala que o ABC, né, é muito importante, se a pressão arterial estiver baixa, o paciente estiver chocado, estiver sangrando, o que adianta ter uma pressão intracraniana baixa? Não vai adiantar nada. Por quê? Porque por mais que esteja em 20 a pressão intracraniana, mas a pressão arterial média estiver em 40, né, a pressão de perfusão cerebral vai ser 40 menos 20, vai ser 20. Vai ser muito baixa também e o paciente vai ter muita lesão secundária. Então, tudo isso são medidas que a gente tem que sistematicamente procurar e correr atrás. Né? E como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê a pressão intracraniana do paciente? Existe um método não invasivo, né, que você pode colocar um método que flagram as ondas de distendibilidade cerebral, apesar de ser um osso duro, o nosso cérebro tem micromovimentos, né, decorrente da pulsação, do ciclo, né, de forma que a pressão faz curvas, né, esse é o normal, faz uma curva maior chamada P1, uma P2, né, e uma P3 um pouquinho mais longa, conforme, né, o nosso ciclo cardíaco. Quando o paciente tem uma pressão um pouco aumentada, né, você perde esse grau de distendibilidade, a pressão já fica maior e progressivamente o paciente vai perdendo essas curvas, né? Então, indiretamente, quer dizer que o paciente aqui tem uma hipertensão intracraniana por perda fisiológica dessas curvas de distendibilidade cerebral. A complacência cerebral vai estar mais reduzida, então quer dizer que o sangue não está fluindo de forma adequada para dentro da cabeça. Então você tem que agir prontamente nesses pacientes. No entanto, o melhor sempre é a monitorização invasiva, que é o que a gente costuma fazer aqui. Tá? E como é que isso funciona? Né? É posto um dispositivo, ele pode ser posto em diversos lugares, tá? Dentro da cabeça. Faz um pequeno buraquinho e coloca lá dentro do ventrículo. Né? O melhor é fazer isso, porque vocês vão ver potencial terapêutico também, além de medir a pressão. E aqui fica um dispositivo que mede a pressão lá dentro da cabeça, mas ele também pode ser no meio do parênquima ou até subdural. E aí consegue ver como é que está a pressão de perfusão cerebral dessa forma. Isso aqui é uma foto que eu tirei ontem no plantão para colocar na aula, tá? ICP significa Intracranial Pressure, tá? Então é a pressão intracraniana do paciente. Nesse caso aqui estava 17, estava de forma adequada num paciente neurológico crítico, tá? Então a gente cuida da pressão do paciente de forma invasiva. Ele tinha um dispositivo intraventricular. E aí, a beira-leita fica isso aqui, que é o dispositivo da DVE, da PIC. Né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, a gente alinha com o forame de Monro, que é esse aqui, que é um forame do terceiro ventrículo, e aí a gente consegue selecionar aqui que ponto que a gente quer drenar. Por exemplo, a gente seleciona, aqui está selecionado em 11, né? Então, se você abrir a torneirinha lá para drenagem de líquor, se tiver abaixo, acima de 11, né, o líquor que está lá dentro é drenado para esse dispositivo, tá? Então, é uma das formas de tratamento de hipertensão intracraniana, porque como a gente viu lá na doutrina de Monro-Kelly, né, se você tirar o líquor, né, lá de dentro dessa caixa, você diminui a pressão intracraniana. Né? Então, através desse dispositivo, é uma das alternativas de você drenar líquor do paciente, tá?
e diminuir a pressão intracraniana, né? E o que mais que dá para fazer, né, além disso, de drenar líquor, né? Você faz uma sedação e analgesia adequada, porque o paciente com dor aumenta a pressão intracraniana, tá? O paciente sedado, você diminui o metabolismo cerebral. Então, se você diminui o metabolismo cerebral, você diminui a necessidade de perfusão. Então, você diminui o sangue que circula dentro da cabeça, então, consequentemente, você diminui a pressão intracraniana. Preferencialmente, o Propofol, porque o Propofol tem essa característica de reduzir bastante a pressão intracraniana. Aqui, todo paciente politraumatizado grave, que não tem uma cardiopatia severa conhecida, a gente ceda com Propofol já na sala de trauma, tá? Para já reduzir essa pressão intracraniana. Te deixar a cabeceira elevada, porque aumenta o retorno venoso e aí sim diminui a pressão intracraniana, assim como deixar a cabeça e o pescoço centrado para não ter nenhum kink ou compressão na jugular, porque isso aumenta o retorno venoso. Tá? Evita hipertermia deletéria, aumento da temperatura, aumenta a demanda energética. Então, tudo isso aumenta a necessidade de perfusão e aumenta a hipertensão intracraniana. Tá? Você pode fazer a drenagem licórica, como eu já expliquei previamente, e aí já medidas um pouquinho mais heróicas, já mais sem evidências em pacientes que mantêm-se refratário, você pode tirar a calota, né, craniana, porque você transforma uma caixa que é fechada em caixa aberta, então você diminui a pressão intracraniana. Tá? Ou você também pode fazer coma barbitúrico. Você coloca, por exemplo, tiopental, você induz coma no paciente, tá? O paciente fica com ondas cerebrais igual coma, tá? Medicamentoso, para diminuir o metabolismo e diminuir a pressão intracraniana, né? Além de controlar crises convulsivas subclínicas, e isso eu vou colocar um tópico em breve, né? Idealmente, o paciente bem sedado, né, ele vai ter baixa atividade eletroencefalográfica. Isso aqui é um traçado de eletroencefalograma, tá? Mas muitos desses pacientes, eles podem ter lesões, né, paroxismos epileptiformes, tá? Que são considerados crise convulsiva, uma descompensação ali neuronal focal decorrente do trauma, e isso tudo aumenta a pressão intracraniana. Então, por mais que o paciente não esteja convulsionando na sua frente, muitos desses pacientes sedados, intubados, eles têm crises subclínicas. Então, é importante a gente sempre fazer uma monitorização multimodal, envolvendo, inclusive, um eletroencefalograma, para poder tratar esse tipo de crise convulsiva subclínica. Inclusive, a gente sempre faz profilaxia para crise no paciente politraumatizado grave, né, que chega com TCE grave, porque 25% deles têm esse tipo de crise. Tá? Peraí, a bateria aqui está acusando que está acabando, deixa eu só pegar o carregador que está aqui do lado, só um instantinho. Enquanto isso, até então, alguma dúvida? Tá ótimo, Davi. Eu tô sem dúvida. Sim, eu acho. Eu tenho uma dúvida. Quando tá sem dúvida, ou a aula tá muito boa ou tá muito ruim. Aí ferrou. Eu tenho uma dúvida, pode falar? Pode. Quando você falou sobre a questão do hematoma epidural e subdural, você comentou a necessidade de a gente intervir cirurgicamente. Em todo hematoma subdural ou epidural, a gente vai fazer essa intervenção ou não? Depende do foco. Assim, depende um pouquinho, tá? O subdural, principalmente. Às vezes, são um subdural muito pequeno, laminar, não tem algum efeito de massa. Por exemplo, vou voltar lá nas imagens. Peraí. Todo subdural que tem efeito de massa e, digamos, dano neurológico associado, né? O paciente está com uma focal, então, assim, esse tem que drenar. Por exemplo, esse aqui tem efeito de massa muito grande. Você consegue observar que desvia a linha média, né? Aqui já tem sinais de hipodensidade. Vocês conseguem ver meu cursor, né? Estão vendo aqui, né? E isso quer dizer que está tendo lesão, né? Então, esse aqui é cirúrgico, com certeza, não tem nem dúvida.
Esse aqui também já tem efeito de massa, né? Está desviando a linha média. Mas às vezes é tão pequeno, tão laminar, principalmente num paciente idoso, que você pode só acompanhar radiologicamente e não precisa necessariamente operar. Né? Querendo ou não, operar é meio danoso. Vai que o paciente faz uma infecção, e quando é uma infecção a gente trata de uma meningite, algo grave, né? Agora, o epidural, em geral, né, que é o extradural, tem que operar, porque é um sangramento arterial, né? É um sangramento com alta taxa de expansão. Então, se você acabar esperando, alinhando um pouquinho, né, às vezes o paciente pode chegar já com uma hipertensão intracraniana lascada, né, com um déficit neurológico muito importante, né, e às vezes causa lesões neurológicas secundárias, né, lembra daquele conceito primária no momento do trauma, secundária que é prevenível, né, irreversíveis essas lesões secundárias, porque não foi tratado precocemente. Ficou mais claro agora? Sim, obrigada. Teve mais, acho que alguém tinha escrito alguma coisa, na hora que eu dou uma olhadinha aqui. Quem que... Equipamento de Ventura para drenar o líquor, né? Tá. Vou voltar aqui para você tentar entender. Esse dispositivo aqui, ele fica aqui dentro do ventrículo, tá? Ele tem uma comunicação dentro do ventrículo. Vocês já sabem que a diferença de pressão aqui nesse caso, entre aqui e aqui, vai ser dado por coluna de água, né? De forma que aqui você ajusta a coluna de água que você está colocando aqui esse dispositivo, certo? Se você colocar aqui a coluna de água em 11 milímetros de mercúrio, que é assim aqui como está, né? E você abrir o dispositivo, né? Abrir tudo, né? O que vai acontecer? Por uma diferença de pressão de dentro da cabeça para esse lugar que tem 11 centímetros de água, né? O líquor sai do lugar que tem mais pressão, né, para o lugar que tem menos pressão, correto? Então, o líquor vai sair daqui para lá. Então, você vai drenar o líquor por essa diferença de pressão. Se eu colocar isso aqui, ó, por exemplo, em 15 milímetros de água, né, 15 milímetros de mercúrio, né, e aqui dentro da cabeça tiver 20, né, o natural vai ser o quê? O líquor sair daqui de dentro pela essa diferença de pressão, né, e vir para cá, então você está drenando o líquor. Não sei se agora ficou mais claro. Calma. Alguém não entendeu isso? Beleza. Mais alguma dúvida até então? Por aqui não. Fechado, então. Né? A hipertensão intracraniana, quando é focal, né? Principalmente quando focal, porque se for difusa, né? Não tem diferença de pressão entre os hemisférios e entre os ambientes, então não costuma causar nenhum tipo de herniação. Mas quando você tem algo com efeito de massa, como por exemplo aqui esse hematoma, se alguém puder me falar que tipo de hematoma olhando para ele eu ficaria feliz. Extradural? Muito bem, né? Porque você tem essa lente, né? Uma biconvexa, inclusive em território compatível com a artéria meningia média, né? E isso pode causar diferença de pressão. Se aumenta a pressão desse lado, né? Então as estruturas são deslocadas para o outro, podendo causar uma herniação por debaixo da foice, que a gente chama de subfalcina, pode causar uma herniação uncal, que muitas das vezes aqui comprime o óculo motor, causando anisocoria, né? Como a gente tinha falado, só que aí seria do lado contrário, né? Porque o lado que fica midriático é do lado que tem a herniação nucal. Você pode ter a herniação tonsilar, que é do cerebelo aqui pelo forame magno. Né? Se você tiver um processo expansivo em cerebelo, eles podem passar por dentro da tenda do cerebelo, que é essa estrutura aqui fibrosa, né? Que divide o cerebelo do cérebro, né? Então pode do encéfalo, né? Pode passar subindo, ou até mesmo... Davi, licença, o cursor seu não tá aparecendo pra gente. Ah, tá, eu desliguei aquela hora. Foi mal. Então eu vou voltar aqui, tá bom?
Quando você tem, então, uma lesão focal, como essa daqui, você aumenta a pressão desse lado, né, em relação ao outro, correto? Então, as estruturas, por esse empurramento, esse aumento de pressão, eles são deslocadas para o outro lado onde não deveria estar. Isso a gente chama de hérnia, né? Uma hérnia nada mais é que a passagem de uma estrutura para um local que não é o fisiológico, né? E isso existem vários tipos de hérnia. A gente está falando das hérnias cerebrais agora, né? Quando você tem uma hérnia por debaixo aqui da foice do cerebelo, você tem uma hérnia subfalcina, por debaixo da foice, certo? Aqui, quando você tem um úncus cerebral, que ele desce aqui, ele tem uma herniação uncal, né? E essa região aqui, que por debaixo do úncus, é por onde passa, né, o terceiro nervo craniano, que é o oculomotor, que faz a miose, né, da pupila. Então, você tem uma lesão dele, você tem uma midríase daquele lado, né? Então você pode causar uma anisocoria, tá bom? Quando você tem uma fratura de crânio, se tem uma pressão muito grande dentro do crânio, pode herniar o cérebro para fora do crânio, né? Outra coisa, quando você tem aqui no cerebelo, né, ou infratentorial, né, uma lesão expansiva, o aumento de pressão pode levar com que a estrutura se desloque para cima da foice, né, que a gente fala de transtentorial ascendente, né? Porque isso aqui a gente chama de tentório, que é algo fibroso que separa o cérebro aqui do cerebelo, tá? E se for ao contrário, pode ser uma hérnia, né, transtentorial descendente, né? Ou ascendente ou descendente. Isso tudo depende do gradiente de pressão, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer nesse contexto? Que a gente tem uma suspeita clínica, né? Ou até mesmo já documentada de hipertensão intracraniana. Muitas das vezes, demora um pouco para o paciente ir para uma cirurgia, comprimir o hematoma, fazer uma craniectomia, tirar o crânio, né? Para diminuir essa pressão. Além daquelas medidas que a gente já viu e já conversou, você pode fazer manitol, tá? Lembre-se que isso, sem estabilidade hemodinâmica, porque ele é um diurético, ele depleta volume. Então, se o paciente já estiver instável hemodinamicamente, ele pode piorar muito, tá? Se ele tiver instabilidade, você vai preferir a salina hipertônica, né? Por que hipertônica? Porque está acima da osmolaridade do que a gente tem, né, no nosso sangue, né? Você aumenta, então, a osmolaridade do sangue, aumenta o tônus intravascular, então todo o edema, né, tudo que está gerando fora do vaso, no cérebro, no caso, é como se fosse chupado para dentro, né, do intravascular e levado embora, diminuindo assim, pelo menos temporariamente, né, a pressão intracraniana. Então, isso são medidas, digamos, de resgate, né? Outra coisa, você pode deixar uma hipernatremia permissiva pelo mesmo motivo, né? Se vocês, o pessoal já está na fisiologia e tudo, vai lembrar que a osmolaridade sérica, né, tem uma influência muito grande do sódio. Se você deixar o sódio mais alto um pouco, sendo que o normal é de 135 a 145, né, você aumenta a osmolaridade Cl dentro do vaso, né, e aí você diminui esse edema intersticial do cérebro e, consequentemente, a pressão intracraniana. Outra coisa, você pode fazer uma hiperventilação transitória. A galera aí que já está acho que na fisiologia vocês começam a aprender um pouquinho disso também. Quando você ventila mais, né, você expira muito CO2, né? Acho que ficou desconfigurado aqui. Você lava o CO2, diminui o CO2, e isso leva a uma vasoconstricção cerebral e, consequentemente, você diminui a pique. Mas isso é tudo transitório. Que você diminui muito a circulação do cérebro no contexto de um paciente com TCE grave, você também vai diminuir o suprimento vascular de oxigênio e de outros nutrientes que o cérebro precisa. Então, isso é só um tratamento ponte, né? Até você fazer um tratamento definitivo, seja ele drenagem de hematoma, craniectomia descompressiva, entre outras terapêuticas, tá?
Outra coisa que está indicada nesses doentes, né, é a profilaxia de crise convulsiva. Como acho que eu comentei anteriormente, até 25 deles, né, podem ter crise subclínica ou até mesmo estado de mal epilético não convulsivo. Né? Se você faz uma eletroencefalo, muitas vezes você pode flagrar paroxismo e o paciente não está convulsionando de fato na sua frente. Né? E isso piora muito porque leva uma lesão e um dano neuronal importante. Por isso que esses pacientes a gente faz fenitoína, a gente dentaliza de 10 a 20 miligramas por quilo e pede um eletroencefalograma para ser feito assim que necessário. Né? A gente deixa ele por 10 dias se não tiver crise ou nem história de crise na cena. Por isso que eu falo que perguntar de crise convulsiva na cena é importante. Porque se tiver crise na cena, a gente costuma manter por mais tempo porque o paciente com a lesão estrutural, crise convulsiva, tem uma chance de recorrer crise muito maior daquele que não teve crise, daquele que você usou meramente profilático, tá? E aí sempre realizar eletroencefalograma, tá? Que você flagra as ondas, digamos, cerebrais. Vou deixar assim, para ser mais simples de entender, tá? E aí, resumindo mais ou menos, né, para a gente TCH, você vai fazer medidas de neuroproteção. Para isso, você precisa garantir uma perfusão adequada, né? Para quê? Né? Então, você tem que melhorar, deixar o paciente sempre estável hemodinamicamente, né? De preferência com hemoglobina maior do que 7, 8, porque não adianta nada você ter uma pressão boa, mas não tem hemoglobina carregando oxigênio. Né? Você tem que manter uma pressão de perfusão cerebral sempre maior que 60. Para isso, você tem que tentar sempre controlar a pressão intracraniana, tratar a herniação, né? Tentar manter um PSO2, né? Que é a questão da vasoconstricção cerebral, né? Dentro dos limites da normalidade, você pode fazer uma hiperventilação transitória. Lembrando que o normal do PCO2 é de 35 a 45. Mas a gente sempre tenta deixar na faixa, digamos, mais para baixo do que mais para cima. Tá? A gente tenta deixar sempre euglicêmico, evitar sempre que o paciente tenha desglicemias, né? Seja hipoglicemia, seja hiperglicemia. Então, sempre mantém entre 80 e 180 de glicemia. Evitar a hipertermia deletéria, por diversos motivos, que pode causar lesão neuronal, aumento de demanda. Então, sempre temperatura axilar abaixo de 37, né, que equivale a uma central de sistema nervoso central abaixo de 39. Corrigir sempre distúrbios hidroeletrolíticos, garantir uma oxigenação adequada, fazer a profilaxia de crise, correção de coagulopatia se o paciente usar anticoagulante, né? Fazer plasma fresco, crioprecipitado, protamina, dependendo de qual que for o anticoagulante que o paciente usar. Avaliação da neurocirurgia, sempre que tiver um paciente grave, né? Monitorização de pique, né? Fazer exame neurológico seriado, caso viável, ver se tem anisocoria, né? Mesmo que o paciente esteja entubado, você tem que dar uma olhada, né? Ver se o paciente retira a dor simetricamente aos dois lados, para ver se ele está apresentando algum sinal neurológico novo, né, que possa sugerir uma expansão de hematoma, uma nova lesão ou um novo acometimento que não esteja previsto. Né. E além disso, na tomografia de crânio, para fazer essa avaliação, e de coluna cervical, principalmente, sempre tem que fazer, porque tem muita associação entre os dois tipos de TCE. E, idealmente, esse paciente tem que estar num ambiente de neurointensivismo, né, com uma equipe treinada, né, e médicos acostumados a esse tipo de paciente que é grave e que, se for tratado de forma adequada, você consegue diminuir muito, né, a incapacidade do paciente, o paciente vai recuperar melhor, né, e diminuir muito a mortalidade. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se consegui cumprir com o objetivo, eu não queria fazer algo muito longo para também não ficar muito cansativo. Foi ótimo, Davi. Obrigada mesmo, sério. O pessoal estava falando aqui no grupo, gostou muito da aula. No grupo, falando aqui, né? Se alguém tiver dúvida, a gente quiser perguntar, agora é a hora. Davi, se você puder interromper um pouquinho a sua apresentação, claro, deixa eu poder compartilhar minha tela.
Deu para entender. Eu sei que tem gente aí de tudo que é ano, sabe? Então, eu tentei fazer que ficasse mais claro, termos mais simples possíveis, principalmente quando se trata de assuntos mais complexos, né? Assim, ficou muito bom, assim, tô dando a minha opinião, Bruna, tá? Explicar aquela parte lá da decorticação, da celebração, de fato, a gente aprende isso desde o primeiro período aqui na UFAC, e acho que, não sei, eu não sabia que isso que você explicou hoje, eu gostei muito, sério. Não, eu só aprendi na residência também, já estudando depois de residente. Eu não sabia também, não. Fiquem tranquilos. Em geral, a gente não sabe muito neurologia, né? A gente não aprende na faculdade, né? Então, Acho que a gente meio que decora, assim, decodificação é isso, descerebração é aquilo. O que é pra fora e pra dentro a mão. Agora, entender mesmo, igual você explicou hoje, só hoje mesmo. Então, que bom, é que pelo menos alguma coisa vocês aprenderam hoje, então. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Aqui, Davi, é o nosso certificado, né, de reconhecimento. Muito, muito obrigada, viu, por ter se disposto a dar essa aula para o Alfa. Você manda muito bem, a gente fica muito feliz em saber que você tem um carinho com a UFAC, com o Alfa, com as ligas, né, da UFAC, com o pessoal aqui do Acre. Isso é muito importante para nós. Queria te dizer que as nossas portas estão abertas para você, tá? Agradecer de verdade mesmo. E é isso, vou te enviar aqui depois o nosso certificado. Tá. Muito obrigado, viu? Espero que o pessoal tenha gostado aí. O pessoal tinha pedido para eu fazer umas questões, eu acabei não fazendo. Eu fiquei com medo de pegar muito pesado. Quanto a isso, pode falar, desculpa. Porque eu me lembro que eu achava que era a coisa mais difícil na época que eu era do Alfa. Então, eu fiquei com medo de achar que tá sendo simples, mas está sendo muito difícil. Aí eu acho melhor vocês fazerem mesmo, porque vocês já sabem mais ou menos o que vocês têm que saber mais e tudo. Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui, né? Se o paciente está em coma barbitúrico, preciso mantê-lo sedado? Tá. Por definição, né, o coma barbitúrico, o paciente já vai estar sedado, né? Que ele vai ter um coma induzido, né? O que a gente faz? A gente faz um monitoramento, tá? Com eletroencefalograma, que é a atividade elétrica cerebral. O que acontece é que esse paciente entra num padrão que a gente chama de surto-supressão. Como é que é isso? O paciente tem uma discreta onda de atividade e aí fica com um elétrico praticamente reto, suprimido por vários segundos, né? Só quer dizer que o paciente está vivo, resumidamente, sabe? Então ele não sente nada, não vê nada, não ouve nada, não tem reação nenhuma. É um coma induzido para você reduzir todo aquele fluxo sanguíneo, a hipertensão intracraniana, mas assim, é algo já de última linha. A gente não faz isso de rotina, não. Eu vi fazer 3 vezes só, 2, 3 vezes. Um paciente que já tinha craniectomia, já tinha feito todas as medidas, mantinha a pressão intracraniana ali de 60, sabe? Era tentativa já de desespero. Né? Mas muitas das vezes pode levar a um choque do paciente hemodinâmico mesmo, né? Cai a pressão. Então, às vezes abre pupila, todo mundo se assusta, né? Porque quando abre a pupila, né? Em geral, às vezes está muito relacionado até à morte encefálica, né? Então, a gente acaba reservando isso assim só como terapêutica heróica mesmo. Tá. O ácido tranexame no contexto de HSA. Tem alguma evidência, tá? Pessoal, a gente costuma fazer sim, só que a gente tem que colocar peso na balança, né? Porque isso aumenta a chance de eventos trombóticos. Então, a gente costuma fazer por pouco tempo, porque o ácido tranexâmico pode aumentar a chance de uma trombose venosa, de um tromboembolismo pulmonar, que também são condições graves. Então, você sempre coloca na balança a real necessidade de usar o ácido tranexâmico. Não é algo padronizado, que eu nem coloquei na aula, né, mas dá para pôr, é algo que, uma ferramenta que dá para se lançar a mão em casos selecionados.
que a gente considera que o sangramento é muito mais danoso, né, do que um possível evento trombótico. Se tiverem mais dúvidas, eu não me importo, não. Se eu não souber, a gente procura, mas estou sempre à disposição para ajudar. E aí, galera? Sem dúvidas? Rafael, acho que você vai perguntar alguma coisa aí. Isso. Perfeito, Rafael. Ah, não. Quando faz a cranectomia descompressiva num contexto, digamos, eletivo, né? É o que costuma. Sempre guarda no abdômen mesmo, né? Ou então, né, dependendo do contexto, né, o paciente às vezes despreza mesmo, se tiver fratura, alguma outra coisa assim, né? Despreza e o pessoal reconstrói depois. Uma coisa que a gente sempre fica de olho, paciente com a calota, né, intraabdominal, é que infecta muito. A gente costuma zoar que o neurocirurgião ele não lava a mão não na hora de operar. Às vezes faz altos abscessos nisso aí. Quando o paciente começa a ter complicações infecciosas, você não sabe de onde, tem uma calota na barriga, meu amigo, é acineto, às vezes até enterobactérias. Você fala, porra, velho, você não lava a mão mesmo, né, velho? Acho que eu zoando. Mas, se tiverem mais alguma dúvida. Não ficou cansativo não, né? Acho que ficou bom o tamanho da aula, né? Ainda se fosse pseudomonas, né? Porque eu me lembro uma vez que isolaram um germe que era empérico, né? Que é da barriga. Então, porra, da onde o cara tirou isso aí, né? Tá mexendo na cabeça, né? Aí pegaram um germe que tem nas fezes, velho. Então, beleza. Qualquer coisa, tiver algumas críticas, sugestão, como é algo que eu gosto de fazer, pretendo sempre ajudar, vocês podem me falar. Se precisarem de outros assuntos relacionados a neuro, também estou à disposição. Se eu não souber, eu arrumo alguém mais capacitado para fazer uma aula, né? Por exemplo, aqui a gente vê muito, a gente cuida do paciente neurocrítico aqui, né? A gente faz neurointensivismo. Inclusive é o meu estágio atual que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, trauma raquimedular não é na minha praia. Por isso que da outra vez eu pedi pro Podolski, né, dar aula para vocês. Perfeito, obrigada, Davi, obrigada.